A pergunta foi: se houvesse uma outra pandemia, você suportaria, como fotógrafo, viver a sua vida tranquilamente, chegar lá depois da pandemia e ainda continuar sendo fotógrafo ou não? 67% do público que responderam disseram que não. Olá, fotógrafo, olá, fotógrafa, seja bem-vinda e sejam bem-vindos ao canal Mudando o Foco, o canal onde nós te ajudamos a faturar mais, trabalhando menos e se tornar aí um fotógrafo top 10. O que é o fotógrafo top 10? É um fotógrafo que ganha 10 mil reais em apenas um evento. É o que eu vivo e é o que eu tenho ensinado aqui neste canal. Por quê? Porque tempo é vida. Então, se você quer ter vida, quer aproveitar tudo aquilo que você conquista, tudo aquilo que você ganha com a fotografia, você precisa trabalhar menos. Porque se você ganhar pouco, trabalhando muito, você não está vivendo, você está sobrevivendo da fotografia. Então vamos lá. Esses dias eu fiz uma enquete no Instagram e a enquete fazia a seguinte pergunta: se houvesse uma nova pandemia, você, fotógrafo, conseguiria viver mais 2 anos sem fazer evento? E 67% do público que responderam disseram que não. E aí eu resolvi gravar um vídeo explicando o porquê que alguns fotógrafos sobreviveram na pandemia, alguns viveram tranquilamente na pandemia e alguns fotógrafos simplesmente faliram na pandemia, tá? Eu vou explicar tudo isso até o final desse vídeo. Mas antes de começar aqui o nosso vídeo, antes de começar aqui explicar tudo isso e te dar uma solução para que, se caso haja uma nova pandemia, você possa aí passar por ela tranquilamente e não perder, não perder essa profissão que nos faz chegar em lugares que poucos chegam, para falar a verdade, eu quero pedir para você, olha, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí, deixa seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, me pergunte, deixa no comentário, eu vou responder todos. E quem sabe não vou gravar um vídeo respondendo, a sua pergunta, ou até mesmo esclarecendo e tirando todas as dúvidas que você, fotógrafo, tem. Clica aqui, ó, se inscreve, é rápido. Clica aqui no botão vermelho que está aqui no vídeo, abaixo desse vídeo, e se inscreva, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito aqui no canal Mudando o Foco. E ó, deixa seu like. Se você deixar seu like e não gostar do conteúdo, depois você dá um dislike, não tem problema nenhum. O importante é você nos ajudar para que o nosso canal cresça aí e que a gente possa continuar gravando conteúdos gratuitos para você e continuar te ajudando aqui a você faturar mais trabalhando menos. Beleza? Esse é o único canal que ajuda você a faturar mais trabalhando menos como fotógrafo. A maioria ensina aí você fazer fotografia, você lotar a sua agenda, você ter fotografias extraordinárias, mas eu senti a necessidade de te ensinar aqui no canal Mudando o Foco, e por isso que chama Mudando o Foco. Eu quero mudar o seu foco, tá? De tudo aquilo que não te faz crescer, lógico, te faz ser um profissional, mas que não te traz um crescimento financeiro. Então o meu foco aqui é fazer você mudar o foco de algumas coisas e trazer você para um mundo de fotógrafos top 10, que é um fotógrafo que pode ganhar até 10 mil reais por um evento. E eu falo isso porque eu faço isso há mais de 8 anos, tá bom? Então eu quero ensinar você a crescer. Então vamos lá ao conteúdo de hoje. Eu fiz uma enquete e eu perguntei: se houvesse uma pandemia, como terminamos de passar em 2020, 2021, estamos aqui em 2022 ainda se refazendo do prejuízo que a pandemia causou a muitos negócios, a muitas empresas e, por que não dizer, a muitos fotógrafos. A pergunta foi: se houvesse uma outra pandemia, você suportaria, como fotógrafo, viver a sua vida tranquilamente, chegar lá depois da pandemia e ainda continuar sendo fotógrafo ou não? E 67% das pessoas responderam que não. E sabe por que isso acontece? Porque muitas
muitas pessoas não estavam preparadas ou estavam trabalhando para os clientes errados. É isso mesmo. E eu quero te falar que eu fiz essa enquete por quê? Porque eu participo de alguns grupos de fotógrafo e eu vi, gente, muitos fotógrafos vendendo seus equipamentos. E eu vi alguns desesperados colocando assim: eu estou vendendo meus equipamentos porque eu preciso de dinheiro. Outro escreveu assim: eu vou vender meus equipamentos, gente, eu estou vendendo meus equipamentos porque eu não consigo mais ser fotógrafo, não tem mais cliente, eu preciso arrumar um emprego para sustentar a minha família. É muito triste isso. E talvez você que está assistindo esse vídeo seja um fotógrafo desses que talvez vendeu os seus equipamentos, e talvez você seja um dos fotógrafos que passou a pandemia, mas tá custando para se manter agora, porque ficou sem evento durante 2 anos e ainda não teve coragem de investir, fazer marketing, mesmo que estava em pandemia, não teve coragem de investir em marketing para tentar agora, em 2022, conseguir novos clientes. E talvez está padecendo, sofrendo e quem sabe não está pensando em desistir aí da profissão. Mas eu quero te dar um conselho: olha, assista esse vídeo até o final, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a permanecer como um fotógrafo e a criar novas estratégias, sabendo que viemos de uma pandemia, sim, que doeu muito, perdemos muitas coisas, inclusive muitas pessoas, mas nós já passamos, estamos aqui. Se você está assistindo esse vídeo é porque você está vivo, você venceu a pandemia e agora só precisa se estruturar para que você não cometa outro erro e continue errando como fotógrafo. Mas eu vou te mostrar o porquê que muitos fotógrafos não suportariam uma nova pandemia e vou falar por que muitos fotógrafos desistiram de ser fotógrafos e o porquê que muitos conseguiram enfrentar a pandemia e chegar do outro lado tranquilamente e estão com a agenda cheia aí para trabalhos para esse ano, porque querendo ou não agora os eventos voltaram com tudo, tem muito evento. Se você está parado, né, não está trabalhando, é porque o seu marketing não está legal, é porque talvez a sua fotografia não está legal, mas nós vamos te ajudar aqui. Eu acredito que na pandemia que passamos e que ainda estamos se reerguendo dela, eu acredito que existe 3 tipos de fotógrafos que sobreviveram ou que viveram a pandemia que passamos de 2020 e 2021. O primeiro grupo de fotógrafos que viveu ou sobreviveu, eu posso intitular que sobreviveu à pandemia, foi o fotógrafo que guardou recursos, criou um fundo de emergência nos anos anteriores à pandemia. Ou seja, quando ele trabalhava, quando entrava os recursos de todos os clientes que eles fechavam, seja casamento, festa infantil, eventos sociais ou ensaios, ele guardava uma parte como um fundo de emergência. E aí, quando chegou a pandemia, que ninguém esperava, foi nível mundial, ele estava preparado para suportar a pandemia. O outro grupo de pessoa que eu posso dizer que viveu tranquilamente na pandemia foi aqueles que, além de fazer este fundo, além de estar preparado para um imprevisto, ele também trabalhou para os clientes certos. E quem são os clientes certos? Aqueles clientes que no meio do caos, no meio da pandemia, não ficaram desempregados e que não perderam as suas empresas, não ficaram ruins na pandemia financeiramente falando, ou que não afundaram junto com a pandemia, né? E eu vou explicar isso daqui a pouco em cada grupo de fotógrafos. E o terceiro grupo de fotógrafos que sobreviveu, esse eu posso falar que sobreviveu à pandemia, ralando, com muito custo e sofrendo muito, foi os fotógrafos que venderam as suas coisas. Ou seja, no meio da pandemia, ele não tinha um caixa de reserva, eles não criaram um fundo reserva, né, um fundo de emergência. Eles não trabalhavam para os clientes certos e simplesmente os clientes que ele tinha pararam de pagar porque perderam o emprego, pararam de pagar as parcelas, aqueles que não pagaram no cartão simplesmente pararam de pagar as parcelas e ele entrou num caos. E aí o que ele teve que fazer?
vender algumas coisas. Venderam carro, venderam celulares, venderam objetos dentro de casa, venderam computador, venderam câmeras. Talvez alguns fotógrafos eu vi que tinham 2 câmeras e venderam uma, ficaram só com uma. Então, eles venderam alguma coisa para quê? Para sobreviver. E isso é ruim. Por quê? Porque agora, pós-pandemia, muitos estão sofrendo, porque estão sem os bens da quais se desfizeram e também estão sem clientes. Às vezes não tem recurso financeiro para fazer um bom marketing e ter clientes novamente. Mas até o final desse vídeo eu vou te dar uma direção para que você possa melhorar aí a sua vida como fotógrafo e ser um fotógrafo top 10, tá bom? Um fotógrafo que fatura mais e trabalha menos. Então vamos lá. Eu vou falar sobre o primeiro grupo de fotógrafos que nós aprendemos com ele, tá? Caso venha uma outra pandemia e você não está preparado agora, já comece a se programar agora, porque nós iremos aprender muito com a primeira classe de fotógrafo que sobreviveram à pandemia, tá bom? A primeira classe de fotógrafo é os fotógrafos que tiveram ou sempre fizeram um fundo de emergência. Charles, o que é um fundo de emergência? Nada mais é do que uma pequena porcentagem daquilo que você ganha como fotógrafo, um ganho líquido, daquilo que você ganha do ganho líquido como fotógrafo, e você guarda e cria um fundo de emergência. E como você faz isso? Vamos supor que você cobrou R$1.000 em um ensaio fotográfico. R$1.000, tá bom? Você teve as suas despesas e quem sabe lá gastou R$100 de gasolina para se locomover até o local, ida e volta, e também teve os custos de comida, parou para almoçar, parou para tomar um café. Vamos supor que você tenha gastado R$150. Te sobraram aí do valor bruto de R$1.000, sobraram R$850. Esses R$850, ele não é totalmente o seu lucro, e onde muitos erram é porque pegam os R$800, ficam felizes da vida e já vão comprar roupa, vão gastar, vão trocar de celular e vão fazer um monte de coisa, tá bom? E em parte tudo isso é errado. Por quê? Porque se você não se prepara, tá? Não cria um fundo de emergência quando chega um momento difícil na vida, que são imprevistos que acontecem, e nada mais é do que o imprevisto. O imprevisto é algo que você não prevê, algo que você não espera. Vamos supor uma enfermidade. Você não tem como saber o dia que você vai ficar doente. Um acidente com o carro. Você bateu o carro, você não tem como prever isso. São coisas que acontecem. Ou o carro quebra. Seu meio de locomoção quebrou. Você não sabe, né, que dia que ele vai quebrar. Então ele quebra. Então existe muitas coisas, como uma pandemia. Ou seja, o mundo não estava preparado e veio, tibum, milhares de vírus, coronavírus, pegaram muitas pessoas, parou o país, a economia caiu, pessoas que iam casar, que iam fazer ensaio, parou de fazer, e os clientes pararam simplesmente de pensar em evento, porque os eventos não existiam mais. E aí, nesse momento, se você não tem um fundo de emergência, você sofre muito. E quem sabe vai entrar para o terceiro grupo de fotógrafos, que era o quê? Os fotógrafos que se desfazem das coisas. Mas vamos por parte. Olha lá, se sobrou R$850, tá? Daquele valor bruto que entrou de R$1.000, do cliente que você cobrou R$1.000 para ir fazer um ensaio, você vai tirar, tá? Tirar uma parte, tá? Desse valor. Vamos supor que você tire 10%. Você vai tirar R$85 e guardar num fundo de emergência. Gente, vai te sobrar aí? Deixa eu ver aqui quanto que vai sobrar lá. Vamos lá. Não tô bom de matemática hoje não. Ainda tô meio gripado. R$850 menos R$85. Vai te sobrar R$765. Charles, esse é meu lucro? Não. Por que não é teu lucro? Porque você tem que descontar desse valor o dia da edição que você vai parar para editar. Você tem que tirar desse valor a internet que você gasta, a luz,
a água, se você tiver escritório, se não tiver, né, você tem que dividir a parte, se você é um home officer, parte da sua casa não deixa de ser um escritório, então você teria que tirar os custos, dividir o bruto, né, o gasto geral com aquela pequena parte, sei lá, uma quarta parte, quinta parte, como um custo da sua empresa, tá? Esse seria o correto. Você tem os impostos a pagar, tá bom? E você tem aí, se caso você tenha que fazer um pendrive, caso você mande via link, fica mais tranquilo, mas caso você tenha que dar um pendrive, você vai ter um custo com o produto final que você vai entregar para esse cliente, tá bom? Então, seria tudo isso, tá? Mas vamos supor, falando aqui só de um fundo emergencial, vamos supor que você guardou R$85. Vamos supor que você guardou R$85 desse único ensaio. Olha, e vamos supor que durante um ano você fez bem mais do que 10 ensaios. Então você teria R$850 guardado num fundo de emergência. Sem contar, tá? Eventos que você faz, casamentos, festa infantis, fora o ensaio, corporativo. Eu não sei com que você trabalha, que nicho da fotografia você atua, mas às vezes tem gente que faz todo, né? Ele consegue atender todos os nichos, tá bom? Então eu só tô falando do ensaio, mas você calcula aí que se você ganha R$10.000 por mês, tá? R$10.000 por mês como fotógrafo, que é todo fotógrafo praticamente que tem um bom trabalho, que sabe fazer um bom marketing, isso é o mínimo que ele ganha por mês, tá bom? Se você não tá ganhando isso, alguma coisa errada tá, porque eu consigo ganhar R$10.000 em um único evento, tá bom? Em um único evento. Tá bom? Então, é por isso que eu estou ensinando, é por isso que eu ensino os fotógrafos a serem melhor, né? A faturarem mais para poder trabalhar menos. Para você ter ideia, eu faço somente 25 casamentos por ano. Às vezes eu faço 30 quando eu estou querendo trabalhar um pouquinho mais. Por ano, tá bom? Tem gente... Eu tenho um vídeo meu aqui no canal que eu explico, eu tenho um amigo que ele faz 140 casamentos por ano e ele fatura por ano o que eu faturo em apenas 7 casamentos que eu faço, pra você ter ideia. Então, mas retomamos, vamos lá. Primeiro grupo de pessoa, então, é esse. É a pessoa que guardou um fundo de emergência. Então, olha lá, se você não fazia isso até agora, comece a fazer. Nós passamos por uma pandemia, nós sofremos numa pandemia, nós sofremos muito numa pandemia. E por que você não aprende com os erros que você teve? Então comece a partir de agora já a fazer, a partir do primeiro ensaio, a partir do primeiro casamento que você fechar, tire uma parte desse valor, abra uma conta, nem que seja uma conta digital e coloque lá, ó, fundo de emergência. E não tire, essa conta é do fundo de emergência, guarde. Pode ser de 10 ensaios, 10 casamentos, 10 newborn, não importa o que você faça, separe pelo menos 10% aí daquilo que você ganha. 10% daquilo que você ganha para um fundo de emergência. E caso venha outra pandemia, se você ficou um ano aí guardando, e dependendo do volume de trabalho que você tem, você consegue guardar bastante, tá? Então, você imagina se você fizer aí 100 mil por ano, tá bom? 150 mil por ano. Então, você vai ter um fundo de emergência muito legal, tirando 10%. Né? Se for 100 mil, você imagina, você vai ter um fundo de R$10.000. R$10.000, dependendo do seu custo de vida, você se mantém durante uns meses, tá? Te dá tranquilidade. Agora, se você não tem nada, então pare e pense. Mude o foco. Não foque só em fotografia. Eu sinto muito em te dizer, você vai ser um ótimo fotógrafo, mas um péssimo empreendedor. Tá bom? E todo fotógrafo precisa aprender a ser um empreendedor, empreender, tá bom? E isso faz parte de gestão da sua empresa como fotógrafo, ou a sua empresa de fotografia, ou seu estúdio fotográfico. Mas vamos lá, segundo grupo de fotógrafos que viveram tranquilamente sobre essa pandemia. E eu vou falar por experiência própria. O segundo grupo de fotógrafos são os fotógrafos que têm um fundo de reserva, sabem guardar, tirar parte do valor bruto e guardar uma parte para um fundo de emergência. Ele já faz isso. E o segundo ponto muito forte dele é que ele trabalha para os clientes certos. E o que é o cliente certo, Charles? Qual é o cliente certo? Eu intitulo o cliente certo
por algumas formas. Primeira forma, o cliente certo ele é um cliente que valoriza o seu trabalho. Segundo, ele é um cliente que, por valorizar o seu trabalho, ele paga mais. E um terceiro ponto muito forte desse cliente é que ele está numa classe social que os outros clientes não estão, que é uma classe mais elevada. Ele está de uma classe C, classe B ou classe A. Esse é o cliente ideal, que eu chamo de um cliente, né, que pode mudar a sua história no meio de um caos. Por que pode mudar a sua história no meio de um caos? Porque olha só, esse segundo grupo de fotógrafo, além dele ter uma reserva já para socorrê-lo no momento importuno, no momento que ele não espera um imprevisto, ele ainda trabalha para os clientes certos. E geralmente os clientes certos, que são o cliente ideal, esses clientes que eu acabei de falar, que pagam mais, que valorizam o seu trabalho e que geralmente trabalham, né, tá numa classe mais elevada, uma classe C, uma classe B, uma classe A, eles dificilmente ficaram desempregados no meio da pandemia. Por quê? Porque esse cliente, o cliente ideal, o cliente que paga mais, o cliente que valoriza, o cliente que está numa classe C acima, ele trabalhou home office. Os meus clientes hoje, olha só, os meus clientes hoje são advogados, médicos, dentistas, enfermeiras, só dessa classe, ó. Médicos, dentistas, enfermeiras, advogados, empreendedores, pessoas que têm o próprio negócio, bancários e também pessoas que trabalham para o governo, funcionário público. Essas pessoas, a maioria trabalharam offline. E eu posso te falar que, mesmo em meio à pandemia, eu tinha muitos clientes que me pagavam mensalmente via Pix, que não tinham passado o cartão, eles pagaram via Pix. E olha, eu tive apenas dois clientes nos 2 anos de pandemia que atrasaram, não deixaram de pagar, atrasaram as prestações. Que eram clientes que eram empreendedores, trabalhavam por conta, o negócio caiu um pouco, mas eles tinham um fundo reserva também, porque esses clientes eles têm inteligência, eles fazem isso, e aí eles me pagavam, atrasavam um pouquinho, mas pagavam. Eu posso te falar uma coisa, não falo isso para me gloriar, jamais, eu sempre dou toda a minha glória a Deus, porque foi Deus que me sustentou, é Deus que me sustenta, é Deus que me dá tudo. Tá bom? Eu acredito muito em Deus, eu apego muito à fé, mas é lógico que a gente tem que fazer a nossa parte aqui na Terra, né? Então, eu por estar nesse segundo grupo de fotógrafos, eu posso te falar uma coisa? Foram 2 anos de pandemia. Eu fiz churrasco todos os meses. E por que eu fazia isso? Comemorando, sendo grato por estar vivo e por estar conseguindo pagar as minhas dívidas também, suprir a necessidade da minha família. E esse churrasco que eu fiz não foi com muita gente não, foi churrasco pequeno, mas eu consegui fazer para mim, para minha esposa, para o meu filho, para minha sogra. Então, por que eu consegui isso? Porque eu estava preparado mesmo sem saber o que ia acontecer. Tá? E porque eu trabalhava para o cliente certo, o cliente ideal, aquele cliente que paga mais, aquele cliente que valoriza o seu trabalho, aquele cliente que está numa classe mais elevada do que uma classe média, do que uma classe baixa. Então ele está mais preparado e no meio do caos ele também tem um preparo dele. E ele não vai deixar de te pagar, porque ele sabe que depois que passasse a pandemia, você ia realizar o trabalho dele. Agora, sabe o que o cliente ruim, aquele cliente que não paga direito, não te valoriza, paga pouco e está numa classe ruim, sabe o que ele pensou na pandemia? Se ele não foi mandado embora, sabe o que ele pensou? Eu não sei nem se meu casamento vai acontecer, para que eu vou continuar pagando fotógrafo? Eu tenho certeza que talvez você ouviu isso. Ou talvez você ouviu alguém te dizer assim, ó: ah, mas eu vou ter que parar o pagamento porque o casamento não vai ser realizado e nós não sabemos quando é que vai ser. Gente, isso é coisa de cliente ruim. Cliente que não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai estar vivo, não sabe se vai passar. Por que que ele é ruim? Porque a intenção dele não é saber o futuro. Porque o futuro a gente não sabe desde que a gente planeje ele. Mas
a intenção dele é o quê? É não te pagar porque ele está apertado financeiramente. Então a prestação que ele ia pagar para você, ele supra a necessidade dele. E você que se lasque. Essa é a realidade do cliente ruim. E é por isso que fazem 8 anos que eu decidi não trabalhar para cliente ruim. Eu só trabalho para clientes ideais, clientes que me valorizam, clientes que pagam mais e que estão acima da classe C. Classe C, classe B e classe A. Por quê, Charles? Porque no momento de dificuldade, no momento que eu estiver passando talvez uma outra pandemia, esses clientes não atrasam o pagamento, continuam me pagando normalmente e não me enchem o saco, não ficam falando que não vão pagar porque não sabe se o casamento vai acontecer. Não. Essas pessoas, geralmente, essa classe de cliente ideal, eles têm planejamento. E quem tem planejamento, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente, a não ser que morra. E aí é algo que foge totalmente do nosso controle. Mas vamos lá, vamos para explicação. Você precisa aprender isso então. Então, se você trabalha para um cliente errado, você precisa começar a procurar os clientes certos. E eu dou várias dicas aqui no canal sobre como trabalhar para o cliente ideal, para o cliente que paga mais, o cliente que valoriza. E eu ensino o que você precisa fazer, que, gente, é muito mais do que fotografia. Não é só fotografar. Eu vejo um monte de fotógrafo, um monte mesmo, que tem fotografias maravilhosas, melhor do que a minha, e não consegue cobrar 5 mil pelo seu trabalho. Que faz um ensaio fotográfico pré-wedding e cobra 300, 400 reais. Isso é muito ruim para você, isso é muito ruim mesmo, e eu garanto para você que você não está feliz com isso. Então, chegou a hora de você mudar o foco, parar de focar só em equipamento, fotografia, como fazer boas fotos. Se você já sabe fotografar, é isso que você precisa. E aqui no canal tem muita dica para que você aprenda a ser um fotógrafo top 10 e faturar até 10 mil reais em um único evento. Em um único. Eu não estou falando por mês, não. Eu estou falando em um único evento, tá bom? É isso que eu ensino aqui. E se você quiser, se você está gostando do conteúdo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, tá na hora de se inscrever, porque tudo isso que eu estou ensinando de graça aqui, você, muitos fotógrafos não te falaram, né? Eu tô te falando porque eu não sou só um fotógrafo, eu sou empreendedor. Eu sei gerir o meu negócio, eu sei cuidar dos meus negócios, eu sei o que eu preciso para atender os clientes que eu atendo hoje. Eu sei porque eu passei por experiência, eu tenho experiência de vida. E sabe por que eu sei te falar de tudo isso também? Que eu consegui entrar nesses dois pontos muito importantes, que é ter um fundo reserva e também atender os clientes ideais, clientes que pagam mais, que valorizam, estão numa classe acima, porque antigamente eu atendia só cliente ruim, eu não tinha fundo reserva e toda dificuldade que vinha, eu só me ferrava, eu só sofria, eu só padecia e quase quebrei a minha empresa. Então, de 8 anos atrás para cá, eu comecei a mudar tudo. Em 2012 eu resolvi mudar. Eu falei, eu não quero mais trabalhar para clientes ruins. Eu não quero mais ficar sofrendo. Eu sofri quase 4 anos, 3 anos e um pouquinho. Eu sofri quase 4 anos. Eu falei, eu não quero mais. E eu resolvi mudar. E por isso que eu estou aqui hoje gravando isso para você de graça, tá bom? De graça. Eu não estou te cobrando nada, eu não vou vender nada no final desse vídeo também, tá bom? Então vamos lá. O terceiro grupo de fotógrafos que nós vamos falar agora, nós devemos aprender muito com eles. Por quê? Porque esse terceiro grupo de fotógrafos, ele nos dá uma lição incrível, incrível. Olha só, primeira coisa que eles erraram, eles não tinham um fundo reserva, um fundo de emergência, tá bom? Eles não tinham esse fundo de emergência. Segunda coisa, trabalhavam para clientes ruins, tá? E esses clientes ruins, clientes que não valorizam o trabalho dele, clientes que não pagavam bem e que ainda estavam numa classe baixa, foram mandados embora do serviço. E quando foram mandados embora e receberam a sua rescisão, o seu fundo de garantia, ou quem sabe aquele auxílio emergencial, pode ter certeza que a última pessoa que ele pensou em pagar foi o fotógrafo. Sabe por quê? Porque o fotógrafo que fechou com ele o contrato ainda não tinha feito nenhum serviço, ainda não tinha feito talvez nem o pré-wedding, não tinha prestado nenhum serviço e nem sabia se ia prestar. Então, na mente dele pequena,
né? E também por estar passando por dificuldades, e não há nada errado com isso, todo mundo passou algum tipo de dificuldade na pandemia, ele optou por não pagar o fotógrafo. E aí, sabe o que aconteceu com o fotógrafo? Esse fotógrafo, por não ter um fundo emergencial, por não trabalhar para os clientes ideais, os clientes perfeitos, por não atenderem uma classe de cliente melhor, o que aconteceu? Ele teve que vender as suas coisas, e muitos deles venderam parte do seu equipamento. Muitos deles trocaram até de equipamento. Tinha um equipamento bom, pegou um inferior para que sobrasse um dinheiro. Muitos deles venderam um carro. Muitos deles venderam computadores, notebooks, celulares que tinham comprado, tinham adquirido. Tiveram que se desfazer de tudo aquilo que às vezes eles gostavam, mas que no momento a opção era ou vende ou não tem comida. E eu posso te dizer uma coisa, muitos desses fotógrafos se decepcionaram tanto que hoje é dia 23 de junho, nós estamos gravando esse vídeo, essa aula para você de graça, porque eu digo que é uma aula, né? Se todos os fotógrafos falassem isso, seria uma bênção. Mas olha, essa classe de fotógrafo, muitos deles que estavam no terceiro grupo, desistiram da fotografia, ou se decepcionaram com a fotografia, ou estão com medo de não sobreviver mais como um fotógrafo. E aí, a pergunta que eu fiz na enquete no Instagram pesou na cabeça de alguns. E eu perguntei, se vier uma outra pandemia, você estaria preparado para se manter como fotógrafo ainda, pelo menos durante 2 anos, como foi a pandemia passada? 67% dos fotógrafos no meu Instagram responderam que não. E eu quero te dar um caminho aqui agora, te dar uma solução. Talvez você esteja assistindo esse vídeo. Eu acredito que se você pegar uma caneta, assista de novo se for necessário. Anote tudo. Porque eu garanto que esse vídeo está ensinando você muitas coisas. A primeira coisa que você precisa fazer diante da situação que nós estamos vivendo pós-pandemia, né? Estamos ainda saindo dessa pandemia, muito menos morte, né? Mas porém ainda sobrou um caos, sobrou um buraco, tem uma lacuna aí que às vezes está prejudicando muitos fotógrafos e está até impedindo de ter clientes agora, tá? Então vamos lá. Se você é do primeiro grupo, que guardou um fundo emergencial, mas que agora, né, depois que esse fundo acabou, voltou os eventos, você está gastando com funcionário, está gastando com equipe, está gastando de locomoção e está apertado, você precisa correndo, anunciar o seu trabalho para mais gente, tá bom? Então selecione as melhores fotos suas, poste em suas redes sociais, em seu site, tá? E pegue parte, pelo menos uma parte de dinheiro, tá? Pelo menos a porcentagem do que você tem ainda guardado ou do que você ganhou durante esses dias e reinvista em marketing, tá bom? Reinvista, faça a propaganda para um cliente diferente agora, tá? Então você vai direcionar essa sua fotografia, tá? Para um outro tipo de cliente, para fazer um marketing de atração, tá? Você vai atrair esse cliente. Quando atrair, o cliente entrar, gostar do seu trabalho. Não tem como eu falar tudo isso, como que funciona tudo isso agora, mas se você procurar aqui no canal, você vai achar vídeos que eu falo do o que o cliente ideal gosta, o cliente que paga mais, o cliente que valoriza, o cliente que está numa classe diferente gosta, tá? Tem vídeos aqui no canal, então procura aqui, você com certeza vai achar, tá bom? Mas você precisa reativar o seu marketing, tá bom? E se você quiser criar uma promoção para atrair, também pode. Crie uma promoção, eu não sei quanto que custa o seu trabalho, mas você pode criar uma promoção. Por exemplo, tá? Vamos supor que você cobre 5 mil, tá? Você tira um pouquinho aí, coloque lá, faça fotografia, álbum, tal, poste umas fotos bem bonitas e promoção para as 10 primeiras, promoção até o final do mês, vai ser R$ 4.200. Você vai perder R$ 800. Isso só para aqueles clientes que vêm atrás de preço. Mas aí você deve, eu explico isso em outro vídeo, que você deve ter vários produtos. Então a ideia não é vender esse produto, a ideia é vender pelo menos, se você cobra 5, pelo menos vender um de 8. Tá bom? Essa é a ideia, se você tiver, lógico, tá bom?
Então esse é o primeiro passo. Quando você fechar novos contratos, seja lá quais valores for, tá bom? Não sei quanto você cobra, mas seja lá quais valores forem, já tire, tá? Do valor bruto que entra, por exemplo, os R$1.000, tire, tá? Tire o custo, que é tudo aquilo que você mantém na sua empresa, se você tem uma empresa ou se você não tem, né? Tudo aquilo que faz a sua empresa andar, tá bom? Tire, por exemplo, gasolina do seu carro para ir fazer um ensaio. Por exemplo, clique da câmera, não sei se você sabe, mas geralmente um clique da sua câmera, da cada foto que você faz, custa em média de manutenção da sua câmera 5 centavos ou mais, dependendo da câmera, tá bom? Então você precisa ter esses cálculos, tá bom? Por exemplo, também, né, um pendrive. Por exemplo, um dia seu de trabalho editando essas fotos, você precisa tirar esses custos, tá bom? E aí tira esse custo. O valor que sobrar, você tira 10% desse valor, que era o valor líquido, tá bom? Você vai tirar e vai colocar, não esqueça, fundo de emergência. Fotógrafo top 10 tem fundo de emergência. Para que no momento difícil, esse fundo de emergência pode socorrer muito. Isso aí é a reserva, é aquele... Sabe, num carro tem um tanque de gasolina e tem a reserva. Quando acaba a gasolina, você fica, meu Deus do céu, e agora? Tô no rodoanel, tô na rodovia. Ah, mas a reserva ainda aguenta aí mais, sei lá, 25 km. Você consegue chegar num posto. Esse fundo de emergência é essa reserva para o seu negócio, tá bom? Para a sua vida, tá bom? Então, faça isso no próximo contrato que você fechar. Tire pelo menos 10% do valor líquido que sobrou, tá bom? E depois, terceira dica e conselho, lute muito para mudar de clientes, atender clientes ideais, a clientes que primeiro vão valorizar o seu trabalho, tá bom? Porque o cliente que valoriza o seu trabalho, no momento da pandemia, ele vai reconhecer o seu esforço, ele vai valorizar você também. E eu digo isso por experiência própria. Clientes me ligavam, para você ter ideia, e perguntavam, Charles, está tranquilo? Está precisando de alguma coisa aí? Você está conseguindo se manter? Você quer que eu adiante algumas parcelas? Olha só, gente, quem é que é o cliente que fala isso para você? No momento difícil, que todo mundo está vivendo, se está sobrando para ele, beleza, ele vai querer adiantar e vai pedir desconto. Agora, um cliente te ligar e perguntar para você se você está precisando de alguma coisa e se você quer que ele adiante algumas parcelas, isso é só cliente que valoriza você, o seu trabalho. Porque quando o cliente valoriza o seu trabalho, ele valoriza você também, porque ele sabe o valor que ele tem também, tá bom? Então, lute para atender esses clientes que valorizam o seu trabalho, te valorizarão também. Clientes que pagam mais, tá? Que quando você cobra mais no seu trabalho, você vai ver que quando você começar a cobrar mais pelo seu trabalho, muitos clientes vão sair fora, vai falar, agora você é estrelinha, agora você tá cobrando mais caro. Nossa, mas há um tempo atrás era X, agora é Y. É isso mesmo, esses clientes têm que sair fora mesmo, porque se você dependesse dele no momento difícil, você tava ferrado, tá bom? Terceiro, tá? Valorize os seus clientes, entregue o melhor de você, dê o melhor do seu melhor e ainda faça o melhor quando precisar o melhor, tá bom? Porque com certeza todas as pessoas que te verem vão ver a diferença e o quanto você melhorou, tá bom? Eu desejo a você que você seja feliz, seja próspero, seja abençoado e que também seja um fotógrafo top 10. Fotógrafo top 10 é diferente, gente. Fotógrafo top 10, no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de imprevisto, ele está preparado. Ele é 10, tá bom? Então, se você gostou, se inscreve, deixa seu like, compartilha com um amigo aí para nos ajudar. Ativa lá as notificações para que toda vez que a gente postar conteúdo, você também possa receber as notificações e ser avisado de um conteúdo novo. Eu espero poder ter te ajudado, espero mesmo, e lembre-se, os vencedores nunca desistem.